Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito aqui de dois assuntos. Até queria pedir a sua participação de sempre, agradecer mais uma vez por você estar aqui para participar desse debate. E também, mano, pedir um apoio ali com os nossos parceiros da 1xBet. 1xBet é uma das maiores casas aí, parceiros aqui do canal, apoia muito a nossa iniciativa. Então eu vou deixar aí nos comentários um link e um cupom para você utilizar. Esse cupom, além de ajudar o nosso canal aqui, você também vai ganhar um bônus ali a partir do seu primeiro depósito. E essa semana é semana de Libertadores. E tem, por exemplo, Deportivo Pereira versus Palmeiras lá. E é um excelente jogo para você ir lá e fazer a sua fezinha. Eu também vou fazer a minha, então você pode conferir aí com os nossos parceiros lá, tá bom? Agradeço a todo mundo que confia e que apoia de coração o nosso canal. Bem, vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui. A primeira pauta que eu gostaria de puxar com vocês aqui é em relação ao Endrick. O jornal, o Marca, lá da Espanha, ele fez uma crítica. Ele fez uma crítica em relação a esse desaparecimento do Endrick. Na verdade, a imprensa espanhola vem nos últimos dias, nas últimas semanas, repercutindo muito a falta de participação e de minutagem do Endrick. Isso porque ele foi comprado pelo Real Madrid. E todo mundo esperava lá que o Endrick iria desencantar esse ano como uma grande promessa do futebol brasileiro. Mas a verdade é que nem dentro da escalação da última seleção olímpica que aconteceu na sexta-feira, ele foi escalado, ele foi convocado. Então essa não convocação acabou esquentando os ânimos e a repercussão lá dos europeus, e eles falaram algumas coisas aqui a respeito disso, como por exemplo, o que aconteceu com o Endrick é a pergunta que se repete constantemente tanto no Brasil quanto na Espanha. O atacante de 17 anos do Palmeiras passa por dias difíceis, cercados de decepção e frustração. Não existe nenhuma razão que não seja estritamente esportiva para justificar a ausência de Endrick. Tratam-se de decisões técnicas que correspondem aos treinadores de Palmeiras e também seleção brasileira. Abel, que começou usando o Endrick como titular no Campeonato Paulista, que não tem uma estratégia clara com a joia brasileira. Às vezes lhe dá minutos, em outras ocasiões o deixa no banco em vitórias fáceis contra rivais inferiores. Endrick chegou a ficar 3 partidas seguidas sem sequer entrar em campo. O português também não renuncia a seu esquema tático, que tampouco ajuda o atleta que nas categorias inferiores tinha mais liberdade na área de ataque. Desde que ele subiu ao profissional do Palmeiras, se viu obrigado a jogar como centroavante fixo, o que faz com que fique perdido na maioria das vezes entre os zagueiros centrais, esperando uma falha, um bom passe ou uma oportunidade de bola parada. Então, assim, cara, isso daqui, pra mim, foi uma forte crítica ao esquema tático do Abel Ferreira. Praticamente chamou o esquema tático do Abel Ferreira de um esquema tático pobre. Porque fala assim, ó, o português também não renuncia ao seu esquema tático. Ou seja, né, querendo dizer ali que o cara não desenvolve o garoto, que o cara não tem ali novas metodologias táticas para se aplicar dentro da equipe. Aqui eu vou ter que passar um pano pro Abel, porque eu acho que um time que tá ganhando não se mexe. Eu entendo que às vezes falta um pouco de criatividade pro Palmeiras, que o Palmeiras fica realmente dependendo de uma falha, adianta a sua marcação querendo induzir a falha, depende muito das suas pontas, ou uma bola parada, é um time também muito forte em bola parada, tanto que um dos artilheiros da equipe é um zagueiro. Então olha só como que o Palmeiras ele utiliza a bola parada como uma grande arma ofensiva. Mas eu não vejo isso, cara, como algo negativo da forma que o jornal está expondo aqui. Eu acho que essa questão do Endrick não ter se adaptado reflete muito mais ao Endrick individualmente do que ao próprio técnico. Porque, querendo ou não, é um jogador jovem. É um jogador que era para chegar e conseguir essa... O que acontece quando você é jovem? Ah, por que você sempre ensinar o jovem é mais fácil do que você ensinar um cara mais velho? Porque o jovem ele tem essa habilidade de absorver melhor as diferenças, ele tem essa questão da interdisciplinaridade de aprender melhor, de conseguir ter um desenvolvimento melhor. E o Endrick é extremamente jovem. Eu acho que ele poderia ter desenvolvido melhor isso.
Ele poderia ter se adaptado ao esquema tático do Palmeiras. Só que, olha só, estamos fora da Copa do Brasil, estamos em segundo no Campeonato Brasileiro e estamos dentro da Libertadores. O Abel, ele não pode ficar se dando ao luxo de arriscar. Você entende? Porque se em uma partida da Libertadores, que é eliminatórias, o Palmeiras perde, mano, acabou. Nossa temporada vai pro ralo. Eu falei isso aqui esses dias atrás, em relação a um assunto semelhante também. Então, embora eles façam essa crítica ao esquema tático do Abel, eu prefiro um time que ganhe títulos do que um time que não ganhe títulos, mas jogue bonito. Ah, é legal você ter um time que joga bonito e ganha títulos. Sim. Só que, cara, não é o caso do Palmeiras. Eu prefiro um time que jogue, né? Faça o básico, faça o arroz com feijão, mas traga títulos. Se ele tivesse calendário para desenvolver o jogador, eu acho que ele faria, mas ele não tem um calendário. Então ele também não pode ficar colocando o jogador toda hora lá, insistindo num jogador que ainda claramente não se adaptou, porque o Endrick é jovem, o Endrick ano que vem vai pro Real Madrid, e lá, mano, ele vai ter tempo, ele vai ter estrutura, ele vai ter calendário, ele vai ter tudo para ele poder render melhor, para ele poder se desenvolver melhor. Agora, aqui no Brasil, o nosso calendário é extremamente apertado. As competições é uma atrás da outra. O Abel não tem tempo para ficar, ó, vem aqui, vamos aprender, vamos se adaptar. Então eu acho que isso também acaba prejudicando um pouco o jogador, o técnico, né? Consequentemente também o jogador. Obviamente que isso de certa forma se reflete no jogador, tá bom? E agora vamos falar aqui da pérola, né, do André Sanches, o ex-presidente do Corinthians, foi até o Mesa Redonda, e ele deu uma declaração lá que eu falo, mano, toda vez que o Andrés, ele dá as suas opiniões, cara, eu fico olhando assim, eu falei assim, eu não acredito que esse cara tá falando sobre isso, tem coisa que a gente não pode comentar assim, Mas enfim, vocês entenderam. Vamos lá, vamos ver o que ele falou, tá? Vamos ver o que ele falou. Ele falou o seguinte, ó, a respeito da SAF do Botafogo. A SAF do Botafogo é uma mentira. Ninguém fala nada porque está em primeiro no Brasileirão. Salário atrasado, pegando dinheiro emprestado em banco, fazendo carta de crédito, só que está em primeiro. Aí ninguém fala nada. E aí, mano, quando eu vejo uma crítica como essa, vindo ali do Sanches, e eu olho pro Corinthians, eu falo assim, nossa, como? Apontando o dedo para falar do outro. Aí você olha para mim e fala assim, mas ele não tem mais um cargo, ele não é mais presidente do Corinthians, mas ele foi. Aí que tá o problema, entendeu? Ele foi. Ele foi. Na minha opinião, são sempre posicionamentos, críticas, frases de efeito, mas que na verdade, quando você olha a história do Corinthians, entendeu? Vocês entendem o que eu tô falando. Quando você aponta o dedo e julga o outro, é muito fácil. Eu não acho que o Botafogo esteja com salário atrasado. Eu não sei como tá a situação, tá? Não acompanho o dia a dia do clube, mas não me parece estar com salário atrasado. Não me parece que é um clube que está... Era um clube, sim, que estava endividado, que estava ali numa corda bamba, que estava em Série B, só que agora ele está se reestruturando. E às vezes, para fazer isso, você precisa esticar um pouco mais a corda. Na minha opinião, tem feito um trabalho ali... Tipo, até agora, das SAFs que a gente viu, acredito que o Botafogo seja o que vem demonstrando o melhor modelo dentro da projeção das SAFs. Neto, mas o melhor modelo porque está em primeiro. Mas não é só uma questão de estar em primeiro, mas sim de organização esportiva, de profissionalização de sua gestão. É uma equipe que aposta em manutenção técnica, né? Só não continuou nessa manutenção técnica porque o Luiz Castro aceitou outra proposta. Então, na minha opinião, é uma equipe que vem fazendo movimentações inteligentes. Fez a movimentação agora do Diego Costa, só que até só o final do ano, ou seja, né? Vamos dar um tiro curto só para ver como vai ser, para não deixar o time ali não performar por causa da ausência do Tiquinho. Então, assim, tem feito um trabalho bom. Tem feito um trabalho muito bom e interessante. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.